Fala galera, beleza? Antes de mais nada, queria pedir para vocês, antes de começar o vídeo, se inscreve, curte esse vídeo, beleza? Que eu vou contar a história aqui muito legal. Bom, hoje eu tô aqui para contar para vocês a história do dia que eu assisti um jogo da Premier League e ainda por cima ganhei uma camisa de um jogador. É o seguinte, eu sempre tive muita vontade de ver um jogo da Premier League no estádio. Já fui para Londres 2 vezes, para mim um país que eu gosto muito é a Inglaterra. E as 2 vezes que eu fui para Londres, eu fui bem naquele meio de temporada. E lá em 2020, né, durante o auge da pandemia, lá eu comprei uma passagem que poderia ser usado futuramente. Eu não me importava quando eu ia usar essa passagem, desde que fosse num dia em que tivesse um jogo da Premier League. De preferência do Newcastle, que é um time que eu mais gosto. E aí uma combinação mais improvável, né? O Newcastle jogando em Londres. Muito bem, a coisa andou e lá na frente eu resolvi então decidir escolher a data de um dia que ia ter um Newcastle e Fulham no estádio do Fulham em Londres, no Craven Cottage. Chegamos em Londres, fizemos várias coisas. No dia do jogo, pro dia do jogo a gente estava muito ansioso. Fui para essa viagem com o meu amigo Douglas, ele que infelizmente é flamenguista, mas a gente não escolhe as amizades que a gente faz, né? Beleza, chegamos lá em Londres, tá? O dia que a gente estava mais ansioso para viver era esse dia do jogo, porque tanto eu quanto ele estávamos muito ansiosos para conhecer um jogo da Premier League e viver esse dia. Por coincidência, iam ter vários jogos da Premier League em Londres, porque no dia seguinte, um domingo, ia ser a Maratona de Londres. Então todos os jogos que aconteceriam em Londres passaram para sábado. Então além do Fulham e o Newcastle, a gente tinha também, por exemplo, o Arsenal e o Tottenham, que é um derby londrino ali, né, um clássico do norte de Londres, e a gente optou por ir de manhã lá perto do estádio do Arsenal para mas acompanhar ali o pré-jogo deles, sentir o clima. De lá a gente pegaria o metrô, passaria no estádio do Chelsea e depois para o Fulham. Fizemos isso. De manhã acordamos bem cedo e fomos lá sentir o clima do jogo do Arsenal. Quando eu estava lá, a gente resolveu escolher, olhar lá a loja do Arsenal, né? E lá eu tomei uns porros, porque não podia gravar. Eu não sei porquê, não pode gravar a loja do Arsenal. Então eu tava filmando a loja e o cara fala no fundo aí do vídeo: proibido gravar aí. Beleza, saímos de lá, pegamos o metrô, não vimos nenhuma confusão, né? Eu queria ver, de repente, um confronto. Se você olhar na internet, tem vários confrontos da torcida do Arsenal com o Tottenham. Mas, felizmente ou infelizmente, a gente não presenciou nenhum torcedor do Tottenham. A coisa lá fica muito, muito dividida e nenhum torcedor do Tottenham foi visto durante a nossa visita ao norte de Londres nesse dia. De lá a gente saiu, foi para o estádio do Chelsea, lá não ia ter nenhum jogo, a gente só foi conhecer ali as cercanias do estádio e tudo mais. E o estádio do Fulham é logo perto do estádio do Chelsea, a gente foi caminhando. Legal, escolhemos fazer o pré-jogo lá ao lado do estádio do Fulham. A gente não se informou muito, a gente queria sentir ali o pré-jogo do Fulham bem prévio mesmo ao jogo, né? O jogo era às 3 horas, chegamos lá por volta de 12:30. E para nossa surpresa não tinha nada em volta do estádio. O pub mais perto devia estar, 15 minutos andando. Então a gente ficou em volta ali sem ter muito o que fazer, esperando abrir o estádio, e a gente foi comer um hambúrguer que, tranquilamente, o top 3 piores hambúrgueres que eu já comi na minha vida foi esse hambúrguer. A tia foi até muito simpática, mas o hambúrguer estava péssimo. Pô, muito legal o clima aqui no estádio do Fulham, mas, maluco, que saudade, hein? Olha só, não tem uma barraca vendendo gelada, meu amigo, nem um pubzinho aqui em frente. Porra, os caras não têm a menor visão. Temos essas moças aqui, muito educadas, simpáticas. Venderam aqui um cachorro quente, um hambúrguerzinho pra gente, mas... E o espetinho, irmão. E o bolinho de feijoada. Porra, vou nem pedir ovo de codorna, que já tá realmente nem no Brasil. Pra completar, né, não tinha uma cerveja, nada acontecendo em volta do estádio. A gente saiu desse hambúrguer, foi lá ver o time do Fulham chegando. E assim, outra coisa que foi muito diferente aqui do Brasil... Não vende um gole de cerveja, nada aqui, ó, nada. Andamos do bairro todo aqui, lá mais perto aqui, deve ser uns 15 minutos andando, não tem condição, né? A recepção da torcida para os jogadores do Fulham, muito morta, os caras não fazem nenhum barulho, é muita educação, né? Não tem muito grito, então assim, os caras estão concentrados. Quero fazer aqui um comparativo dos pré-jogos, muito do Brasil, especialmente do estádio do Newton Santos, né, do estádio do Botafogo, que é um pré-jogo que eu sou muito fã e eu falo bastante aqui, tanto no Instagram quanto aqui. Beleza, o pré-jogo do estádio do Fulham realmente é bem fraco. A gente entrou muito cedo no estádio, né, porque 1h30 os portões abriam e a gente foi um dos primeiros a entrar no estádio, porque estava ansioso para tomar uma cerveja e conhecer dentro do estádio do Fulham. Erramos lá a entrada, então na hora que a gente acertou, entrou no estádio, por volta ali de 1h30 mesmo, e
Para nossa surpresa aí positiva, cara, que banquete! Os caras têm muitas opções de comida muito boas dentro do estádio e todas as cervejas são muito boas. E para melhorar, a cerveja dentro do estádio, diferentemente aqui do Brasil, a cerveja dentro do estádio é mais barata do que a média dos preços dos pubs. A gente estava pagando lá entre 5 e 6 libras por cerveja e dentro do estádio a gente pagou 4 libras. Não que fosse barato, né? Porque a libra é caríssima, mas pra gente foi uma enorme vantagem. Fizemos ali o pré-jogo com os caras, eu estava passando o jogo do Arsenal, né, na TV, então a gente ficou assistindo ali. Agora sim, dentro do estádio aqui, ó. Calma aí, fala aqui. Dentro do estádio agora. A galera fica aqui no pré-jogo, ó, vendo o Arsenal e Tottenham. Entramos pro estádio, né? Aí tem uma regra muito chata, que a gente não pode entrar com bebida dentro da arquibancada. Então, eles só vendem aquela cerveja de meio litro, né? Aquele pint deles. Então, assim, para consumir aquilo você leva um tempo, você não consegue beber aquilo virar muito rápido. Então você tem que planejar ali, beber e para não perder o início do jogo. A gente pagou 56 libras no ingresso, que não era nem dos melhores ingressos, então a gente não queria perder nenhum minuto do jogo. Entramos pro jogo e fomos vendo ali a entrada do time, né? Assim, de novo, aqui bastante diferença entre o Brasil e a Inglaterra, porque a entrada do time é bem devagar. Claro que assim, eu estava no estádio do Fulham e o Fulham não é um time que tem uma torcida muito empolgante, nem muito animada. Então, talvez aqui minha opinião seja muito colocada só exclusivamente para um jogo do Fulham. A torcida do Newcastle, por exemplo, que estava do lado oposto, é um time que eu me amarro, né, na Inglaterra, é o time que eu mais acompanho, gosto das cores e tudo mais. A torcida do Newcastle cantou o jogo inteiro, né? Lembrou bastante a torcida do Botafogo ao longo de 22 como visitante. A gente fez várias festas como visitante em 2022 que ficaram muito famosas aí entre a torcida, e a torcida do Newcastle fez muito parecido. O jogo aconteceu, foi um jogo muito ruim para o Fulham, muito bom para o Newcastle. O Fulham teve um jogador expulso logo no início do primeiro tempo e o jogo foi se desenrolando e acabou sendo uma vitória muito tranquila para o Newcastle. Mas durante o primeiro tempo, você vai ver aí nos vídeos, que a gente estava logo na beira do campo. A nossa cadeira era a primeira cadeira depois do campo. Então a gente estava muito perto dos jogadores, né? O Trippier foi cobrar um escanteio a 3, 4 metros de mim. E numa dessa de estar muito perto ali, os jogadores do time adversário, o Newcastle, vieram aquecer perto da gente. E eu conheço muito o Joelinton, sou muito fã do futebol do Joelinton, gosto muito dele, acho até que ele deveria ter ido para a Copa, mas isso é outro assunto. Eu gritei pra ele, falei, e aí, Joelinton, porra, você é seleção, hein, cara? E ele me ouviu, cara, porque realmente ali o pessoal não faz tanto barulho assim. E ele me ouviu e olhou pra trás. Me viu com essa camisa aqui do Botafogo e o Douglas com a camisa do Flamengo. Mas ele olhou pra trás e falou, e aí, porra, que maneiro, cara, vocês, pô, são mora aqui, quem é melhor, Botafogo, Flamengo? E aí, no meio do jogo da Premier League, a gente foi conversando com o Joelinton na beira do campo. Isso pra gente já tinha sido muito legal. E aí, no final da conversa, a gente falou, Joelinton, porra, depois do jogo a camisa. Ele, não, vamos ver e tal. Beleza, o jogo andou, foi 4-1 pro Newcastle, né, um atropelo do Newcastle. Interessante aqui comentar, né, alguns pontos. A torcida do Fulham não foi embora antes do jogo, ficou todo mundo até o final, cantando assim minimamente, comemoraram o gol, ninguém vaiou o time, num 4-1 sofrido dentro de casa. Então, assim, algumas expressões culturais bem diferentes da nossa. E aqui eu não tô apontando nem que é melhor, nem que é pior, mas a gente é bem diferente em vários aspectos, assim, da torcida inglesa, né? A torcida deles, por exemplo, não ficou em pé praticamente nenhuma parte do jogo, só uma pequena parte da torcida que fica nessa arquibancada atrás da gente. No mais, todo o estádio sentado o jogo todo, lamentando, claro, o resultado, mas ninguém vaiando nem xingando ninguém. Ao final do jogo, o Newcastle atropelou o Fulham por 4-1 e o time inteiro do Newcastle foi lá comemorar com a torcida do outro lado do estádio. Todo mundo foi lá bater palma e tal, cantar as músicas deles, e a gente ficou ali. Bom, a gente não vai embora enquanto o Joelinton não sair do campo, mas a gente achou que ele já tinha esquecido. Cara, ele estava indo embora, lá pro outro lado do campo, ele olha pra trás e os dois babacas aqui pulando igual idiota. Cara, porra! Ele atravessou o campo inteiro e trouxe a camisa, essa camisa aqui, ó, na nossa mão. Você
lembrou, pô. Caralho, valeu. O que é muito legal, né? Porque assim, ele lembrou da conversa que a gente teve, trouxe a camisa, trocou uma ideia com a gente de novo, rápida. A camisa do cara é a 7. Então assim, muito legal esse momento que a gente viveu no estádio. Para mim uma experiência única, né, de ver um jogo na Premier League. Pretendo voltar a um jogo da Premier League. Talvez, quem sabe um dia eu veja um jogo do Newcastle. Mas assim, essa camisa aqui, o sucesso que ela fez depois do jogo, porque nesse dia estava tendo uma greve de metrô em Londres, então a gente teve que andar um pedaço, paramos no outro bar. Então aí, na hora que a gente pegou o metrô na estação que estava funcionando, tinha um torcedor do Newcastle ao lado. E a gente estava com esse cachecol aqui, ó, cachecol do Fulham. E o cara começou a zoar a gente. Perdeu e tal, aquela coisa normal, né? E a gente falou, não, cara, pô, a gente é do Brasil, na verdade a gente não torce pro Fulham, a nossa simpatia é até maior pelo Newcastle. E eu falei, pô, cara, você vai gostar de ver isso aqui, ó. Cara, quando eu mostrei a camisa pro cara, o cara ficou maluco. Pô, a gente ficou conversando um tempão, até porque o metrô tava em greve, demorou um tempão. A gente ficou conversando um tempão, o cara já morou no Brasil, começou a seguir o Perspectiva Alvinegra aqui, foi muito legal essa interação. E assim, os caras ficaram maravilhados. Todo mundo viu essa cena do Joelito atravessando o campo, né? Em especial a torcida do Newcastle. Outro ponto interessante, a própria torcida do Fulham, quando viu a gente, tinha pouca gente no estádio, né? Já tinha passado ali uns 15 minutos depois do jogo. A torcida do Fulham, quando viu a gente pegando a camisa, pediu para tirar foto com a camisa. Então assim, eu não sei se isso é uma coisa que não acontece lá muitas vezes, mas muitos torcedores do Fulham, né? Que o time tinha acabado de tomar um 4-1. O cara pediu para tirar uma foto com a camisa do adversário. Eu achei isso muito diferente, né? De novo, nem melhor, nem pior. Eu só acho realmente bastante diferente da gente. Eu acho bastante difícil, depois de uma derrota do Botafogo por 4-1 dentro de casa para pro São Paulo, pro Goiás, qualquer time, alguém tirar uma foto com a camisa do Goiás. Eu pedi para tirar a foto ou colocar um filho de alguém para tirar uma foto com a camisa do Goiás. Acho isso muito difícil, muito raro de acontecer. Enfim, de novo, o Fulham é um time de menor expressão a princípio, né? Então, realmente tem uma torcida mais fria, uma torcida menos emocionada em relação a esse tipo de coisa. Talvez se fosse um Newcastle contra Fulham acontecendo a mesma coisa, não houvesse esse tipo de interação com uma camisa do Fulham na torcida do Newcastle, mas isso aqui é apenas uma suposição minha. Enfim, foi uma experiência incrível, espero voltar lá um dia e recomendo, cara, para você que um dia puder ir à Inglaterra e escolher um final de semana de jogo da Premier League, é uma experiência muito legal para quem gosta de futebol, conhecer um outro estádio. Lembra disso, lá dentro vende cerveja muito boa. E de novo, a minha comparação aqui, né, foi do estádio do Fulham com o estádio do Botafogo, que é um estádio que tem muitos bares em volta, talvez menos bares dentro. Eles lá têm muitos bares dentro e nenhum bar fora do estádio, né? Mas agora se a gente comparar, por exemplo, com o Maracanã, o pré-jogo do Maracanã também não é lá grande coisa. Tem várias saídas, entradas, né, do Maracanã que não tem nenhum bar perto. A gente tem que ir lá no Bode Cheiroso, por exemplo, que são 2 ruas atrás do estádio. A minha comparação aqui do estádio do Botafogo, do pré-jogo, né, do estádio Newton Santos, com o pré-jogo do Fulham, aqui eu fico com o pré-jogo do Botafogo. Mas, por exemplo, um estádio que eu fui ano passado, que tem um pré-jogo maravilhoso, Couto Pereira. Tem um pré-jogo, um pós-jogo maravilhoso, e dentro do estádio também a cerveja é boa e a comida também é legal. Se eu pudesse escolher, eu escolheria um modelo híbrido, né? Um modelo que tivesse um bom bar fora do estádio, um bom pré-jogo fora do estádio, mas que também dentro do estádio a gente encontrasse boas cervejas e boa comida, como eu encontrei no estádio do Fulham, como eu encontrei também no Couto Pereira, e no Newton Santos já não tem tanto. Enfim, fica aqui minha dica para você que vai a Londres ou que planeja um dia ir a Londres. Escolha um final de semana de jogo, ou não, um dia de semana de jogo da Premier League, que vale muito a experiência, seja no estádio do Fulham ou qualquer outro estádio. O estádio do Arsenal é muito bonito, o estádio do Chelsea é muito legal também. Lá tem o Crystal Palace, que é nosso irmão agora, tem também o Watford, Queen's Park Rangers, Millwall, tem muito, West Ham, tem vários times em Londres que devem ser muito legais de conhecer os seus estádios. Então fica aqui a minha dica e a minha experiência, e aí comenta aí se você gostou do vídeo, e aí lembrando de se inscrever no canal, enfim, curtir esse vídeo.